Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Semana passada eu me encontrei com uma das maiores autoridades em geopolítica do planeta Terra, Pepe Escobar. Pepe é um analista geopolítico brasileiro que mora no estrangeiro há muitos anos. Ele começou a carreira dele em 1984, 1985, saindo do Brasil, morou em diversos países do mundo. Ao longo dessa jornada, ele conseguiu coletar diversas fontes, estabelecer relacionamentos com pessoas muito importantes e conseguiu consagrar uma carreira na área de análise geopolítica muito forte, muito respeitada no mundo inteiro. Ele é considerado por muitos um dos maiores analistas de todos os tempos e eu considero ele o maior analista geopolítico vivo hoje. E é um brasileiro. E é um dos tesouros do nosso país. Muitas vezes, infelizmente, a gente não valoriza, mas vamos falar do lado positivo. Um cara fantástico, eu tive o prazer, a honra, o privilégio de conhecer ele semana passada. Ele deu uma palestra aqui em São Paulo. E o privilégio não foi só esse. Eu consegui sentar muito à frente, na plateia. E quem estava à minha esquerda, nada mais, nada menos que Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. E eu tenho muita admiração por ele, é uma referência que eu tenho também em geopolítica. Sou fã do Farinazzo, não nego. Sou fanboy mesmo. E foi um prazer muito grande estar com ele ali. Durante as conversas com o Pepe, a gente trocou algumas ideias. Não concordamos em tudo, é óbvio, né? Mas foi muito enriquecedor, uma experiência muito fantástica. Conheci, assim, ao meu lado, um cara que eu admiro muito, para mim o maior analista do Brasil, uma referência, e na minha frente, dando aula ali, o Pepe Escobar, o maior do mundo. Então foi uma experiência, assim, muito forte, e eu queria compartilhar com vocês algumas das ideias que a gente trocou, né? Eu anotei os principais pontos do Pepe, troquei alguma ideia também com o Farinazzo. Eu não concordo com tudo que o Pepe falou, eu vou tentar aqui, na medida do possível, se for viável, fazer uma contraposição, né? Mas o importante é isso, né? A gente respeitar o argumento do outro e reconhecer a autoridade do Pepe e de outras pessoas no assunto. Uma coisa que eu gosto muito de falar do Pepe, o Pepe é um cara de esquerda, né? É evidente isso, inquestionável, na verdade. E o que eu admiro nele é que ele, além de ser, ele pode ser de esquerda, mas ele não perdeu o contato com o mundo real e ele tem algumas ideias de direita, se nós formos ver bem. Então isso demonstra a independência intelectual de Pepe Escobar. É muito forte, é uma das características que eu mais admiro nele. Outra coisa que eu gosto muito é a capacidade que ele tem de pegar fatos que aparentemente não têm qualquer conexão entre si, e ele faz um entrelaçamento entre esses fatos e consegue achar uma conexão entre eles e traçar ou um cenário geopolítico ou uma tendência para o futuro. É muito difícil fazer isso. É porque em geopolítica a gente lida com a informação fresca, né? É um produto perecível. A informação é um iogurte fora da geladeira. E o Pepe, a forma como ele transita nesse mundo é muito impressionante. O Pepe, além disso, ele é muito erudito. Ele é um, você vê que ele teve uma formação clássica muito forte, mas isso não fez ele perder a conexão com a realidade. Então ele é um empirista nato. O Pepe não fala do que ele acha que deveria ser o mundo. Ele fala do que é o mundo. Então não tem tempo para ideologização, para doutrinação e para lacração. Todos os sãos não encontram eco na doutrina desses grandes analistas geopolíticos. Digo o mesmo de Farinazzo. Farinazzo é fantástico, um cara que eu admiro muito, também por ter essa capacidade de independência intelectual. Eu sou um cara bem mais à direita, todo mundo sabe disso, mas isso não impede eu de admirar o trabalho do Pepe, do Farinazzo, respeitá-los e o mais importante, independentemente de ser de direita ou de esquerda, né, embora essa classificação seja antiquada, o importante é a gente querer o melhor para o Brasil, entender a situação em que estamos de verdade,
para um futuro melhor, né? Bom, feita essa introdução, vamos aos principais pontos de PEP. É tão fantástico que eu vou tomar até um vinho, tá? Peço licença à audiência, com licença. Um Cabernet Sauvignon. Fantástico. Vamos lá, principais pontos do PEP. Eu tô com o celular aqui, porque eu anotei, e bem interessante. Então, como que foi a dinâmica lá? Foi um bate-bola, né? Ele falou do novo mundo multipolar, ascensão de Rússia e China e decadência dos Estados Unidos. Isso é um fato, né? Não é uma torcida. E ele deu um pouco do contexto geral. Ele fez também uma análise do background, o que fez a situação chegar ao ponto em que estamos hoje, e tendências para o futuro, os global trends. Primeira nota de PEP que eu achei muito importante. Rússia e China são os países que coordenam a formação dessa nova ordem mundial. Fato. Isso, para quem é da área, é evidente, mas como eu tenho um público também de gente que está se iniciando nesses estudos e não está muito por dentro do que está acontecendo, essas pessoas podem receber informações enviesadas, inclusive de alguns influencers famosos no YouTube, que tentam te convencer do contrário com base no que eles acreditam que deveria ser o mundo, ou também do patrão que paga, tá? Nós temos aí situações que são bem limítrofes com a ética, e não podemos duvidar que alguns desses influencers estejam recebendo dinheiro de potências estrangeiras para defender essas potências estrangeiras. Fiquem de olho aberto com o que vocês ouvem no YouTube, tá? Enfim, por mais que seja óbvio para quem é do métier, para quem é novato, eu explico. A Rússia e a China, elas estão liderando um movimento mundial que vai implementar uma multipolaridade no mundo. Como que é o mundo hoje, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos a ascensão norte-americana, e a ascensão norte-americana foi consolidada através de um monopólio de força. Então eles viraram a polícia do mundo, a grande potência mundial e hegemônica no planeta. Como todo monopólio, você não tem muito controle de qualidade, né? Já que você domina, você não precisa oferecer um produto bom para os seus clientes. O mercado de armas no Brasil, por exemplo, é um claro exemplo disso, né? Nós tínhamos armas no Brasil que disparavam sozinhas. Por quê? Porque é fruto de um monopólio. E aí o produto que a pessoa entrega, a empresa entrega, não precisa ser de qualidade. Qual o produto que os Estados Unidos entregam para o mundo? O discurso de democratização, mesmo que seja à força e através de destruição. Se você não acredita nisso, eu peço que você faça um exercício. Entre no Google e digite Iraque antes e depois da guerra. Digite Afeganistão antes e depois da guerra. Digite Síria antes e depois da guerra. Todas essas guerras por procuração, ou diretamente travadas pelos Estados Unidos em prol da democracia, só destruíram esses países. Então, o discurso americano é de democracia, mas no mundo real, o que eles entregam? Destruição. Outra coisa, o que os Estados Unidos entregam? Lacração e agenda woke. Gorda de cabelo azul, sovaco verde, obesidade é saudável, aquele discursinho de obesidade é saudável. Você pode escolher o seu sexo a hora que você quiser. Então, hoje eu acordei Rafael, homem. Amanhã eu acordo uma girafa. Aí no segunda-feira eu acordo um helicóptero. E assim, sexualidade fluida, né? Os Estados Unidos entregam também para o mundo linguagem neutra, o TODES. E é isso. Então, o que acontece? Isso eu estou fazendo uma análise de guerra, tá? Quando você não tem nada para entregar para os seus clientes, você não gera valor. E geração de valor é um fundamento forte de qualquer mercado, principalmente no mercado capitalista, né? Então, protocolos de boas intenções não convencem mais ninguém porque não geram resultados práticos. E é por isso que eu te falo, eu aposto. Essa agenda woke, linguagem neutra, sexualidade fluida, trans,
obesidade é saudável, ela vai acabar no futuro porque ela não gera valor. E a queda dos Estados Unidos e a ascensão da China e da Rússia são uma prova disso. Então a gente vê um movimento geopolítico hoje, ascensão de China e Rússia, decadência dos Estados Unidos, que mostram pra gente, além disso, como vai ser o futuro. Como essas agendas identitárias não vão se firmar no futuro. Eu sou capaz de apostar muito nisso. Eu confesso, esse raciocínio não é só meu, né? Eu ouço muito Farinaso e ele é um cara que fala bastante disso. Quem fala disso também é o Albert Cabalé. Então, nós estamos vivendo uma formação de um novo mundo multipolar. Ou seja, não teremos mais o monopólio dos Estados Unidos. China e Rússia vão ser players importantes nesse cenário geopolítico e outros países que são periféricos, digamos, vão ter mais opções para negociação. Então não cabe mais você negociar somente com os Estados Unidos. Você tem outras cartas na manga, outros países nesse cardápio. Então o Irã vai ter mais países para negociar, a Índia, o Paquistão, o Brasil, a Argentina, El Salvador. E El Salvador é um caso interessante, né? Eles vivem lá uma situação que não é muito democrática. E o que acontece? O Bukele, que é o presidente, ele está muito próximo de China e Rússia, principalmente de China. E por que o exemplo de El Salvador ele é bem tocante? Porque nos anos 60, nos anos 70 e 80, principalmente nos anos 80, os Estados Unidos fizeram muita guerra aqui na América Central para instituir essas democracias. E eram países pequenos, né? Não tinha capacidade de se opor à força norte-americana. E hoje os Estados Unidos não conseguem fazer nada com El Salvador, que é um país nanico e sem muita relevância geopolítica. Com todo respeito aos El Salvadorenhos, digo isso com base no fato, né? Na análise geopolítica. Então, assim, El Salvador por estar se aliando à China, está protegida de uma forma que os Estados Unidos não conseguem mais fazer as guerras que eles faziam em prol da democracia nos anos 80. Eu um dia quero fazer um vídeo sobre isso, porque essas guerras em prol da democracia na América Central tiveram como objetivo de fundo, na verdade, estabelecer rotas de tráfico de droga para a CIA. Então, hoje, as rotas de tráfico de droga que nós temos no mundo foram criadas pela CIA, o Serviço Secreto norte-americano, o Serviço de Inteligência norte-americano, nos anos 80, para estabelecer essas democracias. Mas isso é assunto para outro vídeo. A lição que fica é: não acreditemos em protocolos de boas intenções, bandeiras e discursos. Né? Quando alguém vier com esse discurso moralista para cima de você, abre o olho. O mundo real é bem mais complexo. Não é preto, não é branco, é cinza. Um brinde à ordem multipolar. Quando que se deu o início desse novo jogo, dessa ascensão multipolar de China e Rússia? Para o PEP, o primeiro sinal foi quando da criação da nova Rota da Seda, né? O Belt and Road Initiative, que foi em 2013. E essa nova Rota da Seda, ela delineou um novo mapa para a geopolítica chinesa e mundial. No que consiste basicamente? A China vai apoiar projetos diversos em outros países que não os Estados Unidos, nas mais diversas áreas, para conseguir estabelecer relações mais incrementais e mais profundas com esses países. Então, se nós olharmos principalmente a parte leste da África hoje, ela é basicamente dominada pelo governo chinês. Eles têm negócios com quase toda a África, mas principalmente na parte leste. A Ásia, uma grande representatividade também. South America também, a América do Sul, desculpe, também com grande representatividade. Então, o poder comercial dos Estados Unidos e o poder de barganha deles no mundo está diminuindo muito por causa dessa nova Rota da Seda chinesa que foi estabelecida em 2013.
Então, para o Pepe Escobar, esse foi um dos grandes marcos. Eu concordo com ele. É que eu acho que depois de 2013 teve um outro marco que ele citou na palestra dele, tá? E foi quando, em 2015, os Estados Unidos resolveram invadir a Síria em prol da democracia. E o regime que estava instituído na Síria era comandado pelo Bashar al-Assad. E o Assad foi apoiado pelos russos. Então os russos enviaram tropas, treinamento, logística e know-how. Inclusive, eles enviaram os PMCs da Wagner, os Private Military Company, a companhia militar privada da Wagner Group. São grupos de mercenários que foram enviados pelos russos para a Síria para combater os americanos. E os americanos se viram num lamaçal ali, né? num lodo, aparentemente sem saída, um pântano, e mostraram para o mundo ali que eles já não tinham essa hegemonia militar total. Então, para o Pepe Escobar, esse foi um segundo ponto. Eu acho que tem um terceiro ponto, que é bem mais recente, mas que mostrou para o mundo que os Estados Unidos estão sangrando, que foi a saída da atabalhoada do Afeganistão. Então, o Biden saiu do Afeganistão de uma forma pouco planejada. Confesso também que assim não dá para pôr toda a culpa no Biden. O Donald Trump tentou sair do Afeganistão, não conseguiu. O Obama tentou sair do Afeganistão, não conseguiu. E não era simples. Mas esse ônus caberia a algum dos presidentes, né? E ninguém quer ficar com a bronca de ter sido derrotado na guerra. Então o Obama jogou a bomba para o Donald Trump, o Trump conseguiu jogar para o Biden, e o Biden chegou num ponto que ele não tinha mais o que fazer. E saiu daquela forma atabalhoada. E o que acontece? O Talibã retomou todo o Afeganistão, já fez a limpa, matou muita gente que ajudou os Estados Unidos, vários dos ativos da CIA no Afeganistão foram mortos já. E isso e além disso, os americanos deixaram bilhões em equipamentos militares. Então dá um sinal de fraqueza muito grande para o mundo, né? Então, eu acho que eu concordo com o Pepe em relação ao início ter sido na nova Rota da Seda. Concordo também que quando da invasão da Síria e o ataque ter sido repelido pelos russos, com a ajuda dos russos, foi também fulcral. Mas eu acho que tem um terceiro ponto, que foi a saída do Afeganistão, porque mostrou para o mundo que o gigante está ferido. O Pepe falou também agora, mudando um pouquinho já do assunto, dentro da multipolaridade, ele falou da alteração do perfil da diplomacia chinesa. A diplomacia chinesa, para quem estuda diplomacia, ela sempre foi muito discreta e refinada, isso é um fato. Quem quiser saber mais, leia um livro chamado Sobre a China, do Henry Kissinger. Foi uma diplomacia que sempre trabalhou com longo prazo, longuíssimo prazo, além da geração. Então tem casos fantásticos do Bozilai, por exemplo, em que... O Zuelai, desculpa. Viajei aqui. Em que ele toma medidas diplomáticas que ele sabe que ele nem vai ver os frutos, serão os netos dele que verão os frutos disso. Então a diplomacia chinesa sempre se pautou por essa tônica. Mas o Pepe alertou que a diplomacia chinesa está mudando de perfil, está sendo um pouco mais agressiva. Um dos casos que eu acho onde isso aconteceu foi recentemente no Sudão, em que os americanos foram mandar reforço ali para recuperar o seu pessoal que estava em território sudanês, principalmente em Khartoum, né, que é a capital. E os chineses meteram uma pressão ali. Eles têm uma base ali oh meu Deus, aquele território ali da África, na ilha, daqui a pouco eu lembro o nome. E eles mandaram um contingente maior para fazer uma pressão dos Estados Unidos. Então, e mostrar, estamos presentes aqui. Nós também temos forças militares. Nós também temos marinha, exército e aeronáutica. Então, realmente, eu não tinha percebido essa leitura do Pepe, mas ela é verdadeira mesmo. O perfil da diplomacia chinesa está mudando. Eu não tinha percebido isso, apesar do exemplo do Sudão. Eles estão mais agressivos, os chineses. É uma mudança de rota, tá? Um ponto de inflexão. Não sabemos o que vai acontecer. Eu não sou um profundo conhecedor de diplomacia chinesa, mas eu não me lembro de ter
visto na história deles um posicionamento tão agressivo. Talvez pós-guerra do ópio. Não sei. Outro tópico abordado pelo Pepe. Que a guerra fundamental que os Estados Unidos e a Europa estão travando não é contra a Rússia. É contra a China. Porque a China é o gigante que amedronta os americanos. E a Rússia sempre teve problema com os chineses, isso é fato. E essa aliança entre eles é alegórica e temporária, talvez. É momentânea. Eles souberam alinhar os melhores interesses de acordo com a circunstância atual, mas isso não significa que eles vão ser aliados para sempre. Então o Pepe falou bastante disso, que a guerra fundamental não é contra a Rússia. Embora isso pareça, para quem não é tão informado e não é da área de geopolítica, por causa da guerra da Ucrânia, né? Nós sabemos que a guerra da Ucrânia é travada formalmente. Na verdade, não é nem guerra, né? Eles nem declararam guerra. É operação militar especial. Ela é travada entre ucranianos e russos, mas a gente sabe que na Ucrânia está sendo travada uma guerra por procuração dos americanos e da OTAN contra os russos. Inclusive, já encontraram um SS inglês em território ucraniano. Eu quero ver na hora que um SEAL morrer. A coisa vai pegar. Outra coisa que o Pepe falou muito interessante. Para quem não sabe, não é da área. Vou beber meu vinho. Esse projeto de destruir a Ucrânia e retomar a Ucrânia por parte da OTAN, ele não é de agora. Ele é de anos atrás. De décadas atrás. O Pepe lembrou uma questão que eu tinha esquecido. O Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, ele chegou a dizer explicitamente que os Estados Unidos estão armando a Ucrânia desde 2014, que foi a Revolução Laranja, a Revolução do Maidan. Então, desde 2014, eles estão pondo as asinhas para fora para armar a Ucrânia, no sentido de não de proteger, mas de desestabilizar o território ucraniano, jogá-los contra os irmãos russos e gerar instabilidade na região. Prova disso é a Victoria Nuland distribuindo bolinhos na Praça do Maidan. Para quem quer saber disso, digite no Google Imagens Victoria Nuland bolinhos. Vocês vão ver ela distribuindo bolinho lá para os manifestantes do Maidan que não receberam dinheiro dos Estados Unidos para protestar, tá bom? Isso é tudo uma teoria da conspiração. Uma pequena reflexão aqui, tá? Os ucranianos tomaram decisões eleitorais péssimas. Escolheram um comediante que ficava nu e tocava piano com o pênis em rede nacional como presidente. Esse cidadão foi escolhido como presidente. Por mais que o consórcio de imprensa ocidental tente pintá-lo como um grande líder, estadista, democrata, a gente não pode falar muito porque senão o YouTube derruba, tá? Mas procurem a origem disso. Eu já estou falando. Esse projeto da Ucrânia, ele é de anos atrás. E essas decisões eleitorais dos ucranianos estão fazendo eles pagarem um preço alto. Pensem na relação disso com o Brasil. Para quem acha que o futuro não chega. Isso é impossível de acontecer em território nacional. Abrem o olho, viu? Então, essa desestabilização da Ucrânia que vem desde 2014 é uma forma de atacar os irmãos eslavos dos russos, que são os ucranianos. Para quem não sabe, o Império Russo começa em Kiev, né? Em Kiev. E se a gente pega a literatura antes da guerra, você vê que os autores eles não fazem muita diferença entre Rússia e Ucrânia. É tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? É como se hoje a gente quisesse que o Rio Grande do Sul se separasse do Brasil. Após a separação, você pode até contemplar algum tipo de diferença cultural. Mas antes, se você pegar a literatura anterior à dissensão, ao separatismo,
você vê que eram irmãos. E agora estão jogando bomba um na cara do outro. E tiro um no outro. Você acha que isso é impossível de acontecer no Brasil? Ingênuo. O Pepe falou outra coisa. Isso não é uma informação confirmada, mas aparentemente, segundo o próprio Pepe, tá? Recentemente, o Putin fez uma reunião com jornalistas que são correspondentes de guerra. E para esses jornalistas, o Putin falou que os Estados Unidos estão tentando levar a guerra ao limite nuclear. Que eles estão forçando a barra para esse sentido, né? Nesse sentido. Aí, fazendo uma análise, a gente pode chegar à conclusão de que esse cenário de forçar a guerra ao limite nuclear, ele leva a uma situação bem inusitada. Os Estados Unidos, eles estão numa situação de perde-perde. Eles não estão numa situação de ganha-perde ou ganha-ganha. É perde-perde. Se tiver guerra nuclear, todo mundo perde. E se não tiver guerra nuclear, qual que é a questão? Veja, os Estados Unidos perderam todas as guerras que eles lutaram desde 45, com exceção da Coreia. 48. Em 50. Então, a tendência é acreditar que eles vão perder também, seja no limite nuclear ou não. Então, eles perdem no nuclear e provavelmente vão perder no não nuclear. As apostas estão lançadas, mas acho que os Estados Unidos não ganham. Não vão ganhar mesmo. E é muito interessante, eu andei vendo alguns vídeos de análise sobre a guerra da Ucrânia do ponto de vista dos americanos, né? E eu tenho conversado com algumas fontes aí que têm contatos nos Estados Unidos. E eles têm um viés cognitivo muito forte, os americanos. Que é o seguinte. Eles sempre batem na tecla que o exército russo é amador, é formado por um bando de bêbados, que os equipamentos são velhos, não funcionam, são da época da Guerra Fria e que a cadeia de comando é engessada e é burra. Basicamente é isso. Aí eu te pergunto, se os Estados Unidos perderem, a Ucrânia perder, qual vai ser a justificativa que vocês vão dar? Porque vocês perderam por exército de bêbado, inabilitados, sem equipamento adequado, com a cadeia de comando incompetente, burra e engessada. Como é que você justifica a sua derrota? Então a análise militar no Ocidente ela está contaminada por viés cognitivo. Os caras não conseguem mais, pelo menos no que eles falam, eles não conseguem mais ver o fato. Eles ficam fazendo propaganda. É impressionante isso. Outro ponto do Pepe. A Europa se tornou basicamente um continente vassalo e sem soberania. É verdade. Aceitaram tacitamente a posição que foram colocados em virtude da guerra da Ucrânia e não tomam qualquer atitude para reverter esse cenário. Então, nós temos aí os europeus completamente passivos na situação, sem poder o que fazer, muito pelo fato de constituírem uma União Europeia. E aí você tem um problema, né? Por exemplo, quem tem que financiar a guerra? Todos os países da União Europeia, inclusive o português. O português tem a ver com a guerra na Ucrânia. O espanhol tem a ver com a guerra na Ucrânia. Fora o discurso e o protocolo de boas intenções, imagina uma situação em que Portugal tem que aumentar gasto militar de 1% do PIB para 2% do PIB. Um aumento brutal. Como é que o contribuinte português vai se sentir? Como é que o político português justifica isso para o contribuinte português?
A Europa ficou refém. Uma situação que não tem nada a ver. O que o espanhol tem a ver com isso? O italiano tem a ver com a guerra da Ucrânia? O cara tá lá tomando vinho, falando com mãozinha, comendo massa, vendo aquelas cidades lindas na Itália. Tem que pagar a conta da guerra na Ucrânia. Mas, código pra gente. Isso só foi possível porque o continente europeu abdicou de sua soberania. Assim como o Brasil está abdicando de sua soberania. Inclusive na questão amazônica aí. Porque pararam, né? Pararam de queimar a Amazônia. O governo do Amor entrou, o Lully, e aí pararam de queimar a Amazônia. Quando era o fascista, o taxista, o acrobacista, aí a Amazônia tava... Agora, ninguém mais fala de Amazônia queimando. Porra. O discurso é coordenado ou não é? Não tá evidente isso? Agora, com o governo do Amor, a girafa da Amazônia parou de morrer. Fantástico, hein? Pois é. Mas isso é o preço que se paga por não ter soberania e por fazer escolha eleitoral incorreta. No caso da Ucrânia. Escolheu um ex-comediante com ampla experiência política. Agora nós vamos para o que eu considero o melhor comentário da noite por parte do Pepe. E muita gente concordou. Foi o seguinte. Frase dele. A igreja woke é fruto de um totalitarismo neoliberal. O que é a igreja woke? Para quem não entende. Igreja woke é essa igreja... são woke faz referência a essa nova tendência de dissolução dos costumes. Então, linguagem neutra, woke, sexualidade fluida, tudo isso que a gente já falou lá no início. Hoje eu sou homem, amanhã eu sou girafa. Trans, não contra o trans, né? Mas mudar toda a política pública como se o trans fosse a regra e não a exceção. Então, toda essa igreja que levanta a bandeira da moral, da virtude, ela é a tal da igreja woke. E ela é fruto desse totalitarismo neoliberal. O que significa isso? Essa obrigação que tentam impor pra gente de nos afiliarmos a essa corrente woke, ela é totalitária, porque estão obrigando a gente, tá? Se você não seguir o protocolo e a agendinha deles, você sofre uma série de sanções, seja na vida prática, seja no mundo virtual. Então é isso, a igreja woke é fruto de totalitarismo neoliberal, porque tenta impor essa agenda, a força, para sociedades completamente diferentes. Então isso é um problema que o Ocidente aparentemente não entendeu, né? Os governantes entenderam. Isso é uma estratégia de guerra, né? Mas o idiota que fica criando o filho como sexo neutro, ele vai decidir se ele é homem, se ele é mulher aos 7 anos de idade, eles não percebem uma coisa. Essa porra aí, ela não pega num país como o Irã. Ela não pega num país como a Arábia Saudita. Não vai rolar na Índia. Não vai rolar no Paquistão, na Indonésia. Então, quando você aceita que esse é um valor universal, você está desvelando, revelando para o mundo a sua ignorância, a sua burrice e a sua limitação de entender o mundo como ele é e as diferentes culturas. Filho, você não vai para um indiano oferecer o excelente churrasco uruguaio ou o excelente churrasco argentino, porque a porra do indiano não come carne de vaca, meu. Você não vai para a Indonésia oferecer carne de porco, para o judeu oferecer carne de porco, porque eles não comem porco. Então, essa tentativa de homogeneizar a cultura, isso é de uma burrice tão grande. Puta que pariu. É inacreditável para mim uma pessoa acreditar que isso vai ser imposto ao mundo inteiro. E as pessoas vêm com esse discurso Imagine do John Lennon.
Imagine all the people. Oh, vamos dar as mãos, abraçar as árvores e todos comer pão de ló juntinhos. E vamos alcançar a paz mundial. Indianos e paquistaneses dando as mãos, e os iranianos e os sauditas dando as mãos, e os chineses e os americanos resolvendo suas controvérsias. Ai, que mundo lindo! Onde hoje eu posso ser Rafael, amanhã eu posso ser uma girafa. Porra, mano, acorda pra vida. Deixa de ser burro pra caralho. Igreja woke é fruto de um totalitarismo neoliberal. Outra percepção do Pepe, isso foi uma percepção que ele teve. Ele esteve recentemente em Moscou e... Ele falou o nome da cidade, uma cidade relativamente... Ah, foi Sochi. Ele esteve em Moscou e em Sochi. E o que ele falou foi que a guerra da Ucrânia nesses lugares, ela é quase que invisível. É uma quase guerra. Eu achei estranho quando ele falou. Mas ele realmente confirmou que ele viu em grandes cidades. Isso não necessariamente se reflete no interior. Mas faz sentido. É uma situação de quase guerra definida por ele. Quase guerra. Mas faz sentido porque os russos, eles ainda estão recrutando, né? Não sei se essa é a palavra correta. Mas quem está indo para a linha de frente são poucos soldados ainda. Eu acho que não foram 200 mil soldados por fronte de guerra com a Ucrânia. E eles têm um saldo muito maior de soldados para usar ainda. Então, realmente, eles não estão usando todas as forças ainda, os russos. O que chama atenção, né? Porque o Ocidente já está pedindo munição emprestada, quer que Portugal envie tanque de guerra, brigou com o Lula porque o Lula não enviou munição. Assim, a situação está desespero. E nesse ponto para o Lula. Fantástico, se manteve neutro, não entrou na briga. A briga é de cachorro grande. A gente não se mete. A treta não é... Como diz o comandante Fábio, comandante Fábio, tropa de elite 1, essa pica não é minha, essa pica é do Aspira, irmão. Eles que se resolvam lá. Eles criaram. Europeu adora a guerra, fica se matando, deixa eles se matarem. A América do Sul não tem nada a ver com isso, o Brasil não tem nada a ver com isso, a Argentina não tem nada a ver com isso. Lula foi bem nessa. A verdade tem que ser dita. O objetivo do canal é lidar com fato e não com narrativa. Pro Pepe, qual que é o objetivo final na guerra da Ucrânia? Ninguém sabe, é uma grande incógnita, é difícil de ler, seja pelo lado russo, seja pelo lado da OTAN. Mas temos que ter em mente que, aparentemente, segundo o próprio Putin, os americanos estão forçando a situação para a beira nuclear. Um pouco de macroeconomia agora. O Pepe tem muito contato no mercado financeiro, Wall Street inclusive, embora ele não fale muito, ele tem amigos pessoais lá, e são dos trunfos da carreira dele. Ele estabeleceu uma série de relações muito primorosas em diversas áreas. Mas, segundo os contatos dele no mercado financeiro, os chineses estão preocupados com os 3 trilhões que possuem em bonds americanos. E por esse motivo, eles estão fazendo hedge, eles estão hedgeando em ouro. Então estão comprando ouro para fazer o hedge desses bonds americanos. Ou seja, temos uma aposta aí de que a economia americana vai passar por um período bem ruim, hein? E eu concordo com essa tese. E eu não posso fazer indicação de investimento, né? Eu não tenho autorização da CVM para fazer isso. Mas quero que vocês pensem na possibilidade séria de comprar ouro ou ativos que representem ouro. Existem alguns ETFs, Exchange Trade Funds, que representam ouro. E talvez seja um bom hedge para a carteira. E faz sentido a preocupação dos chineses, porque ter 3 trilhões em bonds americanos, filho... Se o pau quebrar, você tem que ter reserva. Outro ponto, a ONU foi cooptada pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. O Great Reset é uma doutrina que é pregada pelo Klaus Schwab, que é o idealizador e chefe do Fórum Econômico Mundial, e que consiste basicamente no seguinte, é o grande reset, né?
Vamos estabelecer um novo contrato social. Nesse novo contrato social, você não terá nada, mas você será feliz. Olha, impressionante a capacidade que ele tem de ditar o que é melhor para mim, né? E como eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir melhor não sendo proprietário, não tendo nada, mas eu vou ser feliz. Esse é o grande reset. Outra coisa é sobre o tal do contrato social, né? Que o primeiro contrato social eu não assinei. Disseram que eu assinei, eu não lembro disso. E esse segundo também eu não quero assinar, não. Entra aquela parábola lá, aquela história, parece do Garrincha na Copa de 62. O técnico chegou no vestiário, era um jogo contra a União Soviética, deu uma instrução super complexa de como o Brasil deveria vencer o jogo. E aí o Garrincha virou e falou: tá, já combinou com os russos? Eu falo isso agora sobre o grande reset, né? Esse novo contrato social que está sendo imposto. Tá, você já combinou com os russos e com os chineses? Porque boa parte do mundo não vai aceitar esse contratinho. E aí vai pular pro colo dos chineses e dos russos. É muita burrice. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Mas é isso, né? A ONU foi cooptada mesmo por esse grande reset do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab. E a ONU tá perdendo importância, né? É um negócio assim bizarro. Que a ONU faz, representa, qual a importância dela hoje? E nisso a gente traz uma reflexão que é o que vai ser dessa ascensão dos BRICS, que é esse grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está dentro do conceito de multipolaridade. Talvez eles sejam a nova ONU. Talvez sejam a nova ONU. Então os BRICS têm esse potencial de ser a nova ONU no longo prazo, mas a gente tem, Brasil especificamente, tem que tomar cuidado para não ser alienado dentro do BRICS, porque pode começar a adotar posturas muito alinhadas com os americanos, e aí os chineses e os russos não vão aceitar. Então o Brasil tem que ter essa delicadeza. Nós perguntamos para o Pepe o que ele achava, ele falou que ele não tinha noção, porque ele precisa conversar com o Itamaraty para ter ideia de qual a posição do Itamaraty nesse ponto. Eu sei que muita gente do Itamaraty ouve o Pepe, isso é um fato. Agora, eu tenho uma impressão geral, e eu posso estar errado em relação a isso, é que assim, eles não têm toda essa noção, essa imagem de que um novo mundo multipolar está vindo. Eles são muito apegados à doutrina e ao passado, porque o Brasil ainda segue essa agendinha americana de direitos humanos, democracia. Vamos ficar para ver, mas é perigoso para o Brasil se alinhar muito automaticamente aos Estados Unidos e perder essa chance de ter relevância nos BRICS, que vão potencialmente ser a nova ONU. Cara, o Pepe falou um negócio muito fantástico. Eu não tinha noção disso. Palavras dele. Existe uma possibilidade real de uma nova associação austro-húngara com os russos. E ninguém está vendo ou falando disso. Essa associação austro-húngara seria uma oposição à tentativa americana de impor a Polônia como nova líder da União Europeia. Então, realmente, né, os americanos estão fazendo esse movimento para a Polônia ser nova líder da União Europeia, até porque eles estão preocupados com a crise migratória que está começando a atingir a Polônia. Então, uma das formas de contornar isso seria a Polônia ser a nova líder da União Europeia, vai receber mais recursos, vai receber ativos de inteligência e capacidade de rechaçar a migração, embora o discurso oficial seja: vamos recolher os imigrantes. Essas pessoas precisam de amor. Elas estão vindo para cá por causa da nossa democracia ocidental. Fantástico. E o que o Pepe falou? Está tendo uma nova associação austro-húngara sem relação com guerra, tá? Não vão falar que é nazismo, essas paradas. Uma associação geopolítica austro-húngara com os russos para minar essa tentativa de potencialização
dos poloneses. Muito bom, não tinha percebido esse movimento. Outro ponto do Pepe. Macron tentando ir na reunião dos BRICS é um cavalo de Troia da OTAN. É óbvio. Para quem não sabe, o Macron tentou ou foi efetivamente na reunião dos BRICS. Mas isso passa um sinal claro, né? Desespero. Tá querendo fazer o beijamão pro Xi Jinping. E foi muito engraçado para quem acompanha. Ele foi efetivamente, né? É verdade, eu tô lembrando agora. Porque tiveram as imagens que viralizaram, pelo menos no mundo geopolítico. Xi Jinping levou o Macron para tomar chá, para ver uns jardins. Aí fizeram observação de pássaros. Fritou o pato no fogo brando, bicho. O Macron ficou só chupando o dedo. Tentou ser de penetra na reunião dos BRICS, cavalo de Troia total. Acho que os russos e os chineses, os melhores serviços secretos do mundo, vão cair nessa ladainha. Ah, vai se fuder, mano. Vai tomar. É muita ignorância. Enfim, Macron tentando ir na reunião dos BRICS é um cavalo de Troia da OTAN. Falei da posição. Tá. Último ponto, para terminar. 45 minutos já. O fundo de reconstrução da Ucrânia é basicamente gerenciado pela BlackRock. A Ucrânia foi vendida e a Ucrânia não existe mais. Eu estou para fazer um vídeo sobre isso, já estou com o roteiro pronto. Eu gravei ele já. Eu não consegui fazer em menos de 2 horas. Então eu vou regravar para fazer algo mais curto. Mas é verdade, a BlackRock é uma grande gestora de ativos junto com a Vanguard. Elas têm sob gestão aí, acho que 8 trilhões de dólares, é uma situação impressionante. Elas têm controle majoritário em algumas empresas de relevância mundial, em outras elas têm controle minoritário, mas um grande poder de barganha e negociação nas assembleias. São os donos do mundo. Eu sei que tem gente que acha que isso é teoria da conspiração, coisa de direitista maluco, mas existe. E eu sinto muito se você não acredita nisso, se você acha que isso é só um reflexo da sua falta de instrução, né? Mas existem, o mundo tem dono, e um dos donos é a BlackRock, um grande fundo de ativos norte-americano. E esse fundo de reconstrução da Ucrânia, ele está sendo gerenciado pela BlackRock e pelo Fink, que é o dono da BlackRock, né? Associadíssimo com a elite política americana. Ou seja, Ucrânia foi vendida, não existe mais. As terras negras da Ucrânia, que são riquíssimas e ótimas para a agricultura, acabaram de cair na mão do capital transnacional. Para quem acha que isso não pode acontecer no Brasil, com nossas escolhas eleitorais. Último ponto do PEP, de preocupação em relação ao Brasil, nós sempre temos essa preocupação, é que dentro desse cenário, o Brasil é um país visado, porque é muito rico em diversos aspectos, seja agricultura, economia, potencial de economia, infraestrutura, potencial logístico. Então, estamos com um alvo nas costas e a forma de desestabilizar o Brasil é através de guerra híbrida. Então, nos próximos anos, o brasileiro tem que se preparar, a guerra híbrida vai ser intensa. Nós vamos ver muita propaganda anti-Rússia, muita propaganda anti-China e muita lacração. Anotem, não vai durar muito. Eu acho que não chega até 2030, tal da Agenda 2030 do Klaus Schwab, do governo norte-americano e do pessoal que fala todes. Porque não gera valor, vão morrer. É a vida. Darwin é a seleção natural. Se adapta, sobrevive o que se adapta melhor, né? É a vida. Muito triste. Gente, obrigado. Era isso, são os principais pontos de Pepe Escobar no Brasil. Foi uma honra conhecer o Pepe, um prazer. E eu fiquei muito feliz e fiquei um pouco orgulhoso também, eu confesso, porque é um sinal de que eu estou levando a coisa para o caminho correto. Tá no nível de conhecer um cara desse é algo que é relevante e mostra que assim estamos adotando uma postura correta, de isenção, de pragmatismo. Eu sei que às vezes eu erro, não acerto todas, mas a gente tenta acertar e procurar sempre o melhor para o Brasil. E fiquei muito feliz.
É um sinal assim de vitória mesmo. E tá lá com o Farinaz ao meu lado, um cara que eu admiro demais. Conseguir conversar com ele e a gente trocar umas ideias. E ver que, putz, apesar de não concordarmos em tudo, a gente consegue achar um eixo ali para o melhor para o Brasil. E passar isso para o público, passar para o brasileiro a noção de que temos que nos unir para combater essa guerra híbrida, inclusive a que está vindo, e que visa dividir nossa sociedade e nosso povo. A gente é maior que isso, é rico, é poderoso e tem condições de enfrentar. A gente tem que se associar com quem oferece o melhor para a gente, a depender da circunstância, independentemente do lado, tomando decisões pragmáticas e realistas. E não com ideologia e gritaria. Tá bom? Obrigado, peço a todos que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo. Obrigado, Xadrez Geopolítico. Um abraço pela audiência, obrigado pela audiência. Abraços.